Olá, sejam todos bem-vindos a mais um podcast Fala Recuperação. Eu sou Alexandre Araújo, eu estou em recuperação a longo prazo. Isso quer dizer que eu não faço uso de álcool e outras drogas há 36 anos. Eu estou em recuperação. E esse podcast é um espaço onde não tem lugar para o preconceito, para o estigma, para a discriminação. É um espaço onde as pessoas podem falar de superação, de como elas ressignificaram a vida depois que estacionaram o problema com álcool e outras drogas. Ou seja, existe vida, existe recuperação quando você estabiliza, quando você para com o consumo compulsivo e obsessivo de substâncias psicoativas. E hoje nós estamos com uma convidada que ela vai contar a história dela de superação, ela vem trazendo uma história construída com muita dificuldade, construída com muito empenho, com muita determinação, é uma pessoa que contribui hoje com a recuperação de outras pessoas. Ela hoje está contagiando, a recuperação dela hoje está contagiando outras pessoas. É aquela máxima, né? O exemplo não é a melhor maneira de convencer, é a única. Então, eu quero dar as boas-vindas para você, Karina, e eu vou deixar que você se apresente. Legal, boa noite a todos. Meu nome é Karina, eu tô limpa já há 14 anos e 6 dias, fiz dia 9. Eu entrei em recuperação há 14 anos atrás, precisei de sair da comunidade, porque eu não conseguia mesmo sozinha, e foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida, se não a melhor, porque eu entendi que não era só física, entende? Eu precisava realmente de olhar para o meu sentimento e hoje o meu comportamento vem sendo fruto do meu trabalho de recuperação, né. E é muito gostoso falar de superação, porque é todos os dias, é diário, né. A gente estava conversando um pouco sobre a vontade. A vontade que eu tenho hoje, ela não é maior do que a vontade que eu tinha antes de usar. Não se compara hoje a vontade que eu tenho de me superar, de estar em recuperação, de estar buscando outras maneiras. Eu passei um longo período da minha vida só olhando para a dor. Eu perdi a minha mãe com 4 anos de idade, o meu pai com 11 anos, por conta de alguns motivos. As minhas irmãs não pôde cuidar de mim, porque elas também estavam no processo de luto, então eu fui para um abrigo, fiquei 1 ano e 9 meses dentro desse abrigo, e consegui sair de lá. A minha avó me tirou de lá num momento, eu não conseguia também me socializar dentro do meu lar, porque a dor era muito grande, a insegurança que eu tinha. A minha mãe, quando ela se ausentou, falecendo, eu me senti muito perdida. Eu Então imagino. Quantos anos você tinha, eu tinha Karina? 4 anos de idade, 4 anos de idade. Karina, só 4 um anos. momento que tem algumas pessoas que eu sei que são sua fã, que estão te acompanhando aqui, eu queria mandar um abraço, queria mandar um abraço para Micaela, pra Larissa, para Kailane, Kailane, né, isso, Kailane, para Kailane. Kailane e para o Dário, Dario, né, para o Dário que é, estão acompanhando, um abraço para vocês. A mãe de vocês veio falando o quanto vocês são importantes na vida dela, o sim, quanto ela é grata pela recuperação dela e está podendo conviver com vocês hoje, viu. é, Então, eu quis, lembrar deles aqui. E Caiana, é muito bacana quando você fala, eh sobre essa parte da infância, né. Eu também, eu vim de uma família extremamente disfuncional, então eu me identifico muito com quando você fala. Mas eu trabalhei muitos anos na FEBEM, né, e eu queria sim. perguntar para você, você foi com quantos anos para o abrigo? Eu fui com 11 anos, 11 anos, 11 11 anos, anos, ainda brinca de boneca, ainda tem as fantasias da princesa, sim. ainda é muito ligada ao mundo da família e de repente você se vê com um monte de criança Pessoas estranha, com tio, né, tio que trabalha a tal hora, depois outra tia que entra, outro tio. Como é que foi isso para você? Você consegue fazer essa retrospectiva? eu consigo, porque eu penso assim, o que eu aprendi nesse período, que a primeira infância, ela reflete muito na fase adulta. Isso eu aprendi, eu para quem não sabe, eu trabalhei muitos anos na parte pedagógica das escolas, né, e
Isso é um ponto aonde a infância, ela reflete na fase adulta. Então eu não tive esse vínculo. Eu cheguei lá com pessoas estranhas, não pude brincar muito, tem cada lugar nesse espaço onde eu estava, infelizmente tinha algumas coisas que me desestabilizavam, eu não tinha segurança. Foi uma das coisas que mais me pegou, a falta de segurança, por conta do vínculo. E depois que eu entrei em recuperação, eu até me perguntava como eu consigo dar algo que eu não tive? Segurança, amor, o afeto, o olho no olho, sabe? O de compreender, porque eu tenho 3 fases dentro da minha casa. Eu tenho uma adulta, hoje com 22, uma com 17 e uma com 9. Então eu passei por todas essas fases da minha vida. Hoje eu sou uma Sozinha, mulher né? Sozinha. praticamente sozinha. Assim, É. elas fizeram o que elas conseguiram, elas também Não, precisavam. e eu me lembro porque eu trabalhei muitos anos na Fundação do Bem-Estar do Menor, antiga FEBEM de São Paulo, né, hoje é Casa, né, Sim, e e eu trabalhei com a área de carentes, infratores. Pega esse, você tem água aí? tenho. Tem. Eu trabalhei com carentes, com infratores, e e eu sempre parava e olhava para aquelas crianças e falava assim: "Nossa, como que deve ser difícil chegar à noite e não ter o cheiro do cachorro, o cheiro do sofá, o cheiro da casa". E aí, de uma certa forma, você tem que achar um meio para sobreviver, né. E você se apegou no que nisso? Você lembra para falar para gente? Eu lembro, eu me apeguei, lá era um lugar católico, Hum, então tinha algumas atividades. Tinha aula de canto, tinha desenho, e eu me apeguei ao canto. Era o que eu conseguia, cantar. era Ai, que cantar. bonito Então isso. tinha o coral lá É, e tinha as freiras, né. Tinha algumas irmãs que elas eram bastante carinhosas, elas conversavam, ela explicava, ela dava esperança, mostrava que um momento a família ia chegar e ia poder retomar com a família, tal. Então eu fui fazendo o meu melhor para poder participar do coral. E ali eu fiquei nesse tempo, foi e a a cabeça de criança é bacana, porque você começa a criar uma fantasia, né, você se sim, vê cantando, você, né, eu me achou um vi. caminho na Foi a arte, que primeira é bonito. conquista ali, né, aonde eu conseguia me desvincular com o meu passado, porque a rejeição era muito forte, de estar ali, o sentimento que eu tinha era de abandono. Hoje eu consigo entender que Sim, era o que não circunstâncias da era vida, as né. circunstâncias da vida, porque por muito tempo eu fui carregando aquela dor, aquele abandono. Então o que eu consegui me pegar foi no canto e também outras meninas, porque tinham pessoas, bastante criança igual a mim, naquele momento, pessoas que não tinha ninguém mesmo. Eu ainda tenho, tinha as minhas irmãs, a minha avó no momento, e depois de um tempo elas foram lá e me tiraram Tiraram. novamente de lá. É, não, você sabe por que que eu falo isso? Porque, assim, eu tinha pai e mãe, mas vivia na rua. Então, porque a rua era melhor do que estar em Sim, casa. E às vezes minhas pessoas tentam falar assim: "Não, mas cada um deu aquilo que deu". Eu falo: "Olha, gente, eu tenho compreensão disso, mas isso não isenta de não. eu ter tido uma infância com rejeição, com abandono, com vulnerabilidade, com insegurança. Isso é de fato, a gente não pode negar essas questões que aconteceram, né. Por isso que é importante, a recuperação ajuda a gente a A olhar a vida de uma aceitar, forma é, diferente, a né, aceitar. aceitar, ver o filme de uma forma diferente. E aí suas irmãs foram te buscar e você foi morar com as suas Fui irmãs? buscar com a foram me buscar e eu morei com a mais velha, uma das mais velhas, né. E eu não também não conseguia, eu acredito que essa perca da minha mãe fez com que eu não conseguisse criar vínculos. Claro, você sabe por quê? É que as pessoas que a gente ama, às vezes, vão embora com tanta rapidez que a gente acha que sempre vai acontecer isso, Exatamente. E né. assim, é uma das minhas dificuldades até hoje de quebrar É, vínculo, né. é. Passei uma experiência esses dias e foi para mim um crescimento interno, de conseguir olhar e falar: "Olha, eu consigo até aqui, para mim não dá mais". Então, foi legal eu ter essa experiência de conseguir romper esse vínculo. E aí eu voltei para casa dela, ela fez o que ela conseguia, né, como a gente estava conversando, e eu não consegui me adaptar. Uma delas, depois de um período, eu fui para casa de uma outra irmã, e ela bebia socialmente como ela faz até hoje, e eu experimentei.
Só que como a gente estava conversando, comigo foi diferente. Gente, olha, o Davi, só para você dar esse momento que a Karina está falando, é, 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 eu não sei como expressar para vocês, mas você vem com uma carga emocional que te causa dor, vergonha, medo, insegurança. Quando você faz uso do álcool, que nem ela falou, você faz o experimento e sente uma sensação de poder que dá. Você que bebe socialmente já deve ter passado por isso. Gente, parece que é uma luva, parece que juntou a fome com a vontade de comer, sabe? Sim, Porque é um alívio que a pessoa sente impressionante. É como se abrisse uma porta e falasse: olha, vai por aqui que você vai se sentir melhor. Não é? exatamente. Na verdade, eu paro de me sentir desconfortável. O que É, eu gostei foi que eu parei de sentir o desconforto, se sente de empoderada, né? Assim, empoderada. A pessoa que eu não conseguia falar, não conseguia expressar, com o álcool eu conseguia, até um certo ponto, porque chegou um momento que eu já não conseguia mais, eu simplesmente eu apagava. ah, sim, mas isso já num processo lá Já na no frente. processo. A gente vai chegar lá. Mas o que eu estou querendo dizer é que nesse primeiro momento, É amor à primeira vista, É é é uma amor à é primeira sabe vista. por que eu toco nesse assunto, Karina? Porque as pessoas que nos ouvem ou vão nos ouvir, elas têm dificuldade, porque é vendido para a sociedade que droga e álcool faz mal. E não é verdade, porque quando você experimenta, você efetivamente sente um prazer. Não é que você use e dói, isso é com o tempo Com o que vai tempo. Eu penso que é acontecer. igual um chocolate, Alexandre. É. Se eu comer vai ficar tudo bem. Se eu comer 3 caixas, não É vai outra fazer bem. coisa, né, mas é interessante também para que as pessoas que nos acompanham compreendam que, assim, isso não é uma coisa moral, esse prazer tudo está acontecendo dentro do cérebro, é circuito, né, então Sim. é uma reação que está acontecendo dentro da cabeça. E aí você começou a beber, Karina? Aí eu comecei a beber e com o tempo, foi com o passar do tempo, Isso num você tinha 13 anos? 13 anos. 13 13 anos. anos de idade, a primeira vez que eu adquiri, né, que eu bebi. Assim, hoje eu falo dando risada, Sim, pelo fato de eu ter conseguido, que é até uma alegria conseguir, porque por muito tempo eu fiquei presa nisso, né, dos 13 aos 26, até que eu conseguisse estar aqui hoje. E eu fiquei, simplesmente parei de sentir. Primeiro momento eu inflei, fiquei consegui me socializar, fiquei parte do que realmente acontece, fiquei parte da sociedade ali. sim. Com as minhas colegas, eu conseguia dialogar, conseguia conversar, eu ficava do lado, era o momento que eu conseguia ficar com a família, era aquele É. momento. E quer ver uma coisa que eu vou te falar que é interessante? Porque o que eu estou te falando é por experiência vivida também, né? As dores que você relatou no começo, parece que elas ficam de lado, Sim, parece que vai para um arquivo, né? elas vão, Não vão? elas se Porque anestesiam, eu não né. sei se é anestesiar, viu? É que o pessoal usa popularmente É, anestesiar, mas eh, ficam de lado. Acho que é como se empurrasse para baixo do tapete ali, né? Ou colocasse de lado, ou colocasse as coisas numa gaveta, e fechasse a gaveta, dentro do armário, dentro de um cofre, deixa isso quieto. E também é muito interessante, se você perceber, que as novas amigas que você fez, que bebiam com você, isso aí, nenhuma delas também provavelmente perguntava de onde você veio, que se não. sentia abandono. Queria saber. Não, elas não queriam, simplesmente eu chegava, muitas delas eram amigas de infância sim, a maioria era. Era. Outras depois de um tempo, porque o comportamento começa a mudar, eu já não tenho mais aquele conforto bebendo, né. No comecinho, depois com 16, 17 Não, anos jovem, corpo é, bonito, relacionamento, tem sim, uma série de outras coisas. O corpo já se transformou, o marada já está olhando, você também já exatamente. está efervescente, né? Uhum. Já começa a mudar tudo, né? Começa a mudar, e aí com 18 para 19 anos, a com 17 para 18, Hum, que foi quando eu engravidei. hum, Já sem responsabilidade, eu tive a minha primeira filha, que hoje, né, é a Kailane e tal, ela tem 22 anos,
E eu não conseguia. Foi a que eu conheci Foi a que agora você lá. conheceu Eu falei, ela. pode deixar que já já eu É, trago tua mãe. Ela, sim. ai, Deus que... E aí ela presenciou muito o meu uso abusivo do álcool, que até o momento eu já tinha conhecido outras drogas, né, depois, porque já não fazia mais aquele primeiro efeito, daquela primeira dose, daquele momento. Eu não conseguia mais colocar ali, virou meio que uma depressão, então as pessoas começou a sinalizar para mim: "Olha, acho que você precisa de pedir ajuda, porque você não está conseguindo ter responsabilidades básicas do dia a dia". Eu É. já Já estava não tinha aprendido, né? Já estava da infância para lá e para cá, ainda mais juntou com droga e sim. uma filha. Porque quando se perde a referência de ensino, elas até, assim, fizeram o que elas conseguiram pelo fato, né, de também não ter tido a referência. Eu aprendi bastante coisa com elas, hoje muito do que eu sou foi da educação que elas me deram. Isso eu não posso deixar de falar, porque elas me educaram da forma que elas conseguiram realmente. E eu, por algum momento ali, quando eu conheci outros tipos de drogas, eu simplesmente abandonei tudo. Eu tive uma segunda filha e eu não consegui ter capacidade de cuidar, acabei perdendo a guarda das 2, né, e foi o momento que eu olhei e falei: "Eu preciso de Elas ajuda". foram para abrigo. Elas também foram para o abrigo. Coisa, né, de repetição de história, né? Que Como a coisa. mente conduz a gente para o mesmo. Quer dizer, suas filhas ficaram órfãs de mãe viva, né? Exatamente. Praticamente, né? E a dor era imensa, porque Eu aí, imagino. quanto mais eu pensava, mais eu queria usar para Tu já tinha não. é aquela dor emocional, mais uso de droga é igual alívio imediato, que é igual a dor futura, né? Sim, Fica. eu fiquei mais ou menos 1 ano e 8 meses distante, elas longe de mim. Tive pessoas que me ajudou, pegaram a guarda provisória para poder, enquanto eu conseguisse realmente ter essa constância, né, na recuperação, para ter essa Aí foi responsabilidade. nesse momento aí que eu quero saber como é que foi esse momento que você foi procurar ajuda? Como é que foi? Que você foi para o NA, você foi para o grupo, né? Sim, o momento foi quando a minha família percebeu. Então a Hum. minha irmã chegou em mim, ela olhou assim chorando e falou: "Carina, você precisa de pedir ajuda. Você precisa de pedir ajuda. Eu não A gente não tem mais um recurso para poder mostrar para você que não é normal essa forma como você vem agindo. Não é eu não produzia, não estudava, não estava estudando, não tinha funcionalidade, sabe. Eu não tinha nem esperança de me tornar quem eu sou hoje, na verdade, né. E aí eu fiz o quê? Eu fui, procurei uma forma de ter uma internação, porque elas não tinham condições, a minha família não tinha condição financeira para poder estar pagando. E aí eu achei uma comunidade terapêutica, e foi aonde eu fui acolhida naquele momento. Antes de chegar lá, me indicaram um grupo, porque eu sou da Zona Sul, eu nasci na Zona Sul. Também sou de lá. Isso. E aí lá nesse grupo, né, no extremo sul, São eles Paulo, né? A São gente vai Paulo, é poder. isso. Eu fui bem recebida lá dentro. Aonde existe princípios, tradições, passos, conceitos, que tudo me fornece a uma qualidade de vida diferente do que eu acredito que o mundo deveria ter, sabe, esse processo de se olhar para dentro. Porque eu até tentei outros meios de ajuda, sabe, eu fui para outros grupos aonde não para mim não serviu. Então, quando eu entrei nesse grupo, que eu pude ser ouvida, compreendida, e as pessoas no meio da reunião falavam: "Eu me identifico". E aí, quando eu consegui ter um pouco de ouvido aberto para ouvir a história de outra pessoa, e a pessoa conseguiu passar pelo processo que eu passei, e estava me mostrando como fazia, porque muitas vezes era só eu não usar, que já estava funcionando. Quando eu também, né, eu falava com um amigo esses dias, quando eu comecei a frequentar grupos de 12 passos, que o pessoal falava, eu me identificava, eu achava que em um ano todo mundo ia saber que dependência de álcool e droga era uma doença, tudo. Faz 36 anos que eu estou aí, ainda a sociedade desconhece, né? Desconhece e tem Mas preconceito, é um né. alívio, né? É um alívio. Deixa eu te falar aqui, olha. O Regina Luande, o programa vai ser ao vivo hoje, sim. Roberto, linda, ainda não começou, o pessoal estava aqui, ó.
Patrícia, perfeita. Patrícia, que orgulho dessa Essa é mulher. minha irmã, A Patrícia. tua irmã? É. Ah, que legal. Olha. O Roberto, amo demais essa mulher. Jéssica, que faço parte da sua torcida, é o Roberto Cauã, Meu sobrinho. teu sobrinho. Sim. A Patrícia, de novo, tua irmã, emocionada, uma mulher de garra e vitória. A Regina Lawande, boa noite a todos. A Vivian Sprecher, assistindo vocês aqui dos Estados Unidos. Parabéns pelo programa, ajudando tantos na recuperação. Abraço, Vivian, obrigado pelo seu carinho, confiança e por estar sempre nos acompanhando, prestigiando aqui. O Rino, ele põe Rino underline Sauro. Deve ser da família Dinossauro ele. É. Boa noite. A Patrícia, sou irmã da Karina. O Sérgio, que orgulho de você, prima. Você é um exemplo de superação. A Kailane, meu maior orgulho. A Regina Lawande, vamos curtir e compartilhar. Pessoal, esse tema é muito importante. Então, o pessoal aqui participando bastante. Daqui a pouco eu leio mais um pouquinho. Ô, Karina, tem um momento na recuperação, eu tive, que eu. Tem um amigo, o Armando, era um amigo muito querido do NA de Campinas, um baluarte da recuperação, um avatar. Ele falava assim: Alexandre, parece que um dia Deus passa perto da gente e assopra. E aí a gente sabe que vai entrar em recuperação. E depois de um tempo eu consegui identificar o ponto em que eu falei: aqui eu não vou mais usar, que eu soube que eu não ia mais usar droga. Você lembra desse ponto? Você consegue identificar um momento que você falou assim? Alguns chamam de despertar espiritual, outros chamam de insight, outros chamam de conversão. Você lembra de um ponto assim, Karina, de quando foi que você falou: "Eu vou entrar em recuperação"? O momento exato, assim, que me vem, foi quando eu realmente, assim, foi quando eu entendi que eu tinha incapacidade. A incapacidade de cuidar de 2 pessoas, que eram as minhas 2 filhas, né. E a gente costuma falar assim: "Eu chego pelo motivo errado e fico pelo certo". E foi pelo motivo errado, porque não era por mim, era por elas. Então eu falei: "Eu preciso de ficar limpa primeiro", porque eu não sabia como que era me recuperar todos os dias. Demorou um bom tempo, depois de 2, 3 anos, eu falo que faz 3 anos, na verdade, que eu tô realmente em recuperação, porque eu tô tomando coragem para outras coisas, sabe, tô tomando coragem para ter decisões, para olhar nos olhos das pessoas, me posicionar, me valorizar como pessoa, porque eu esperava muito das pessoas, não de mim. Então, o momento aonde eu olhei e falei: "Eu preciso de entrar em recuperação", eu entrei em recuperação, foi quando eu me senti capaz de arcar com as minhas responsabilidades mesmo. É, mas eu vou te falar uma coisa, viu, Karina? A recuperação, eu estudo isso hoje, vivencio isso hoje. Recuperação é um processo de maturidade. Eu não tenho nada a ver com parar de usar droga. Sim, se você me perguntar há quanto tempo eu estou em recuperação, eu vou falar para você: olha, 38 anos, mas que eu resolvi meu problema com álcool e droga há 36, porque eu ainda fiquei 2 anos indo e vindo. Uhum. Mas a recuperação é um processo de maturidade, pode ficar tranquila. Mesmo nos momentos mais difíceis, você está crescendo, você está aprendendo. Então é um processo de continuidade mesmo, viu? Olha, estão mandando bastante mensagem aqui, eu vou ler. Se não, olha, aquela Vivian mandou aqui: quem canta os males espanta. Parabéns, Karina. É, vamos curtir e compartilhar, pessoal. Olha, gente, eu queria pedir para você que está nos ouvindo e quer colaborar com o podcast Fala Recuperação, para que ele possa chegar a mais pessoas, dá curtida. Porque cada curtida que você dá, o YouTube compartilha com mais 7 pessoas. Então, se você puder nos ajudar, compartilhe o Fala Recuperação, faça sua inscrição, para que a gente possa cada vez mais levar uma mensagem de superação.
Karina, maravilhosa, um grande orgulho. Beatriz, trabalhar com você, tua colega de trabalho. A Bia, que esteve aqui conosco, né? Arquibancada, boa noite. Jéssica, ela é muito especial, conselheira terapêutica. Ô, A Jéssica, Jéssica que a gente ela estava vai vir falando, aqui, né? vai. Vai vir aqui, né? A Beatriz, estamos acompanhando aqui na Eremos. A Jéssica, sua torcida é grande. Que mulher incrível, é isso aí. Parabéns pro pessoal, gosta muito de você. E aí você entrou em recuperação, né? Aí entrou em recuperação. E como é que foi o começo dessa recuperação? Como é que foi as filhas? Como é que foi a irmã? Como é que foi pegar com dinheiro? Agora a gente já sabe, porque agora é outra história. Recuperação é assumir a vida e ser feliz. Parece que tira o peixe do aquário, né? É outra coisa. Como é que foi, Karina? Alexandre, você falou um ponto exato, que recuperação, no começo eu pensava que realmente era só parar de usar. Não tem muito a ver, não tem a ver com isso. É. E eu entendi que sozinha eu não conseguia, e não consigo até hoje. Então os meus processos foram feitos sempre com alguém assim do meu núcleo de recuperação, porque eu fui mudando, né? Eu fiz uma mudança. Eu mudei da onde eu morava, eu mudei as pessoas com quem eu andava, e aí automaticamente eu fui me reeducando. Então a primeira vez, o meu primeiro emprego limpa em recuperação, eu estava com pessoas em recuperação. Eu trabalhava em uma empresa e o meu primeiro salário tá totalmente inadequada, porque eu usava a nota, né, principalmente para usar. Então, quando eu peguei o dinheiro na época, porque se sacava o dinheiro, né, no caixa eletrônico, na hora me deu um apavoro. E aí eu chamei uma pessoa que me acompanha até hoje e ela falou: "Ó, "Tamo junto, vamos lá". Eu não fui sozinha. Aos poucos, ela foi soltando a minha mão aonde hoje eu consigo ter essa responsabilidade. Mas foi um desequilíbrio, porque eu aprendi a ser mãe limpa. Eu aprendi a ser mãe sem droga, sem anestesiar ali as frustração, porque é uma responsabilidade, né. É levantar cedo, é colocar a criança na escola, é pentear cabelo, é pensar em material, é uma responsabilidade muito grande ser mulher e ser mãe. Então eu estava ali Ser mulher, ser mãe, está em e tá recuperação. em recuperação, portanto que a gente até veio conversando, dificilmente é até triste dizer isso, mas dificilmente você vê muitas mulheres em recuperação, sabe, assim, eu pelo menos o meu núcleo não é muito grande, por esse desequilíbrio emocional que eu percebo, a gente somos muito tensa, temos a questão hormonal, a questão maternal, as nossas, questões como mulher também, e eu dentro desse processo, eu fui pedindo ajuda. Como eu falei para você, eu tive um processo onde, eu fiz os 12 passos, né, foi baseado nos 12 passos, então, ali eu escrevia muito. Eu fui colocando, eu fui reorganizando. O método dos 12 passos te auxiliou bastante, Me né? auxiliou, me ajudou e me ajuda até hoje, sabe, a olhar. Eu tenho até hoje os meus cadernos, quando tá muito bagunçado, eu dou uma lida para eu relembrar como que foi para mim, como que eu posso estar fazendo, quando eu não sei o que fazer ou quando eu tenho uma dificuldade, até de me posicionar ou até de falar, eu simplesmente me recolho, eu me respeito, eu me recolho, é o que eu venho fazendo hoje, me respeitando, crescendo como pessoa, porque realmente é um trabalho de passinhos, um dia de cada vez. Então todos os dias eu aprendo com elas, né. Uma vez eu fui num lugar onde eu fiquei 3 dias para poder fazer um trabalho de tratar a criança ferida. E nesse Ah, lugar, eles me falaram assim que os nossos filhos são os nossos mestres. As pessoas próximas da gente, que têm qualidades, né, que a gente pode se espelhar, elas são os nossos mestres, elas mostram pra gente aonde a gente está acertando e aonde a gente está errando. E eu aprendo todos os dias. Às vezes eu chego com alguma dificuldade dentro de casa ou com um humor um pouco alterado, elas: "Nossa mãe", elas me apontam, elas sinaliza para mim. Como eu te falei, o meu companheiro, o meu marido, ele também está em recuperação, há 14 anos. Então a gente tem uma relação de estar conversando sobre sentimentos, sobre coisas, sobre crescimento. Ele me apoia muito, sabe, é uma pessoa que eu coloco as minhas dificuldades ou as minhas alegrias
para ele e ele tá sempre ali na torcida verdadeiramente, eu percebo, Sim, sabe, claro. falando: "Não, vai lá, faz, É uma respira que vai dar". parceria É uma mesmo, é. parceria, e Parceria. isso é uma dádiva hoje, fo Ô, ter um crescimento ô, desse, né. né. Porque para quem não conseguia manter um relacionamento ou tinha um relacionamento à base de troca, aprender a ter um relacionamento como o nosso, é lógico que a gente tem nossos altos e baixos. É o que eu sempre falo para o pessoal, viu, Karina, que a recuperação, faz com que, a gente aprenda a transformar todas as dificuldades em saída, é um processo constante, parece que a gente faz um acordo, né, fala assim: "Olha, você vai ficar bem, você vai crescer profissionalmente, você vai ser um Sim. ser humano melhor, mas o preço que você vai pagar é aprender a lidar com as adversidades", né. E hoje tem autores, Karina, que estudam recuperação, cientistas que estudam recuperação, e por exemplo, o David Patton, da Inglaterra, ele diz que as pessoas em recuperação tornam o tecido social mais humano da humanidade, que a humanidade deveria aprender com as pessoas em recuperação, porque elas aprendem a lidar com as dores do viver, Sim. né, e é uma verdade, né, e é uma verdade. Olha, eu vou ler aqui porque tá chegando bastante mensagem aqui, eu não quero que você vá embora sem saber aqui. Linda mãe, a Daila, você me inspira muito como mulher. Aqui um recado do Pedro Lalande, o Fala Recuperação vai começar a ser transmitido agora quarta-feira, às 18h30. Às 18h30 vai ser agora o dia oficial do programa Fala Recuperação. Karina Linda, orgulho, beijos. O Gabriel, mulher incrível. A Rosana, que lindo ver ela falando e sendo exemplo para outras pessoas com essa doença. Estou emocionada. Parabéns, tema importantíssimo, muita luta, nem tenho noção o quanto é difícil essa mudança. Ela falou, só tia Esther está aqui te Ah, vendo. minha tia Esté, A tia linda. Esther, É. eu também tenho uma tia Esther. Sucesso, amor. Estou aqui acompanhando. Ah, o teu marido, Dário. Um abraço para você, viu, Dário? Eh, o Dário, só por hoje os laços que nos unem forem maior do que aqueles que nos afastarem, sim, a força da recuperação, né? Aí agora você está trabalhando, né, Karina, você está trabalhando com pessoas em recuperação. Mas antes de falar isso, eu queria entrar um pouco nisso que você falou da criança ferida, né? Porque essa metodologia dos passos faz com que a gente olhe a vida como um todo, né? Assim, com um retrospecto. E você conseguiu olhar lá para trás, olhar essa tua parte da infância, essa parte da rejeição e trabalhar isso de uma forma ao qual você se sente melhor? Eu venho trabalhando diariamente, Alexandre. Falar para você, assim, que nesse período que foi me colocado isso, de tratar a criança ferida, para eu poder acolher, até nos passos mesmo, né, fala: Hum, "Olha, olha para você, olhar para mim, olha para você no passado. O passado que eu tinha era minha criança. Como que foi para mim me sentir rejeitada, ter o sentimento de abandono? Como foi para mim naquele momento, né?" Até tem uma pessoa que está trabalhando lá onde eu trabalho e esses dias ela falou: "Abraça a sua criança, sente a sua criança, o que que você queria naquele momento?" Então foi o que eu fiz e o que eu venho fazendo. Eu vou lá, eu abraço, eu acolho, eu olho no olho, falo: "Vem, eu tô com você, você não tá mais sozinha", porque era o meu sentimento era exatamente isso, era de solidão. Então, a minha compulsão pelo uso foi pelo sentimento, aonde me sim, afetou foi a parte sentimental, sabe. Então quando foi falado assim, físico, mental e espiritual, falei: "Nossa, dá para tratar os 3, mas aonde me afetou foi essa parte. E aí eu peguei, abracei, sempre tô renovando, né, porque às vezes a criança quer ficar ali quietinha no quartinho, sozinha, eu olho e falo: "Olha, você está crescendo, vamos caminhar, vamos continuar andando". Hoje tem uma mulher para poder cuidar da criança, né, hoje eu não sou mais aquela criança, hoje eu posso olhar para ela, pegar na mão dela, falar: "Tô aqui". eu falo disso, ainda preciso fazer um programa, trazer uma pessoa para entrevistar, para a gente falar dessa questão da criança ferida, porque
às vezes não, naturalmente o que envelhece é o cabelo, que vai ficando branco, a pele que vai enrugando, mas sentimento e emoção não Não envelhece, eles ficam envelhece. vivos e a gente tem que aprender a lidar com eles. Eu não estou dizendo que a gente tem que ter botões para ficar, agora estou bem, agora estou mal, eu quero apagar isso, porque você não apaga nada. O que você aprende Ah, é é não lidar agir com isso, também né? em Lidar cima com deles. isso, não é? A gente aprende a dar um novo sentido, um novo significado, não é mais ou menos isso? Sim. Né? Não dá para apagar, ter um botão assim e falar agora eu vou apagar, né? Bom, você há 2 anos você está trabalhando com dependência? Um ano, 1 ano. um Me ano. conta aí, como é que foi isso, da tua vida profissional, e É, como que é. você chegou aí, como é que está sendo essa experiência? Eu cheguei através da Jéssica, né, que está assistindo a gente aí, eu acredito, Eu vou e trazer a Jéssica aqui logo, logo. traz. Ela a gente está aí junto na caminhada. E aí eu fui acompanhar uma pessoa como acompanhante terapêutica ali, para poder auxiliar nas necessidades que a pessoa precisava. Junto tem toda uma equipe e tal por trás, psicóloga, psiquiatra, tal. E depois precisou que a equipe aumentou, e aí precisou de uma monitora, então eu tô como monitora no momento, né, lá na clínica. E aí eu faço as necessidades básicas das meninas. Eu faço o despertar delas, eu chamo para as refeições, alguns momentos elas querem conversar, eu converso. Se eu vejo que é alguma questão aonde eu não tenho um suporte ali para poder ajudar emocionalmente, eu falo através da minha experiência ali, né. Sim, experiência vivida, Sim, e né? aprendo muito também todos os dias com ela. Então, hoje em dia, eu estou buscando outros recursos, venho me profissionalizando também, estou fazendo alguns cursos, estou tendo apoio de várias pessoas, porque o meu leque abriu ali, eu conheci muitas pessoas, né. Através do momento que eu entrei lá, eu conheci outras pessoas em recuperação. Então elas foram me mostrando um caminho onde, não, sua história também é legal, é muito importante porque você tem a bagagem ali, mas se especializa, sabe, você pode ter uma outra maneira, você pode ter mais conhecimento. Então eu tô aí hoje, né, levantando, indo lá, passando força, fé e esperança, porque não é só a dependência química, tem várias outras dependências e Fala ali um pouco disso, está chegando, não só mais dependência, né, está chegando muito o pessoal do jogo, do né. jogo, borderline, depressão, que hoje é compreendido. Hum, Antigamente a depressão ela era frescura. é. Eu até conversei uma vez com a minha tia Esther, que está aí assistindo a gente, falei: "Nossa tia, como que era essa questão de depressão?". Ela falou que as pessoas se suicidavam, as mulheres não eram vistas há 60 anos atrás, era frescura, se ela estava ali, não queria falar de como ela estava se sentindo. Então tem outras questões, tem a questão do jogo, borderline, depressão, e e medicação, então tem muitas dependência. E aí eu tô aprendendo bastante lá dentro também. Tá com ce É uma troca, É né, uma troca. no final das contas, é uma troca, né. Bom, Karina, nós falamos já dessa parte da tua vida antes do uso, nós falamos do uso e nós falamos da recuperação. Agora eu queria perguntar para você assim, se você hoje encontrasse uma menina que estava começando a beber, que está na festinha, que está numa balada, o que que você falaria para ela? O que eu falaria para ela É, pergunta não é fácil, né, tem é que dar uma pensada, né. é assim, eu penso assim, Alexandre, hoje eu passei por isso dentro da minha casa, inclusive, né, porque eu tenho adolescentes e jovens. E eu simplesmente Aí mostrei você para também só ela. tem menina, Eu só né? tenho menina, só tenho A tua mãe menina. também só É, teve menina, 3 né? a minha mãe também, teve 3 Menina meninas. e você teve 3 Sim. meninas. Hã. E aí ela já sabia da minha história, só para tipo, falar o que que eu falaria para essa pessoa se eu Sim, lógico, encontrasse. fica E tranquilo. aí eu falei para ela, eu falei assim: "Olha, que é a minha do meio, né". Ela até hoje ela tá em outro caminho, tal, só que ela experimentou, e eu falei para ela: "O resultado você sabe qual é, algumas pessoas conseguem e outras não". E aí o que que eu pude fazer para ela era só prece e meditação, eu só conseguia
mostrar para ela que o resultado não era bom e acreditar que ela sairia do lugar, né? Saía dessa vontade de querer, porque ela também estava saindo da infância para entrar para a adolescência, que é uma fase bastante complicada. Mas a juventude de hoje em dia tá difícil até de ouvir. Eles estão tão difícil de você ter um acesso a eles, deles abrirem esse espaço para você conseguir olhar nos olhos dele e falar: olha, essa vida não te leva. Hoje em dia tem muito recurso, muita facilidade. Os pais querem deixar ó, eu vou te ajudar com uma habilitação, eu te ajudo a pagar a faculdade, os pais dão tudo na mão, sem que a criança ou o adolescente consiga ter um esforço, uma frustração. Não, não que seja errado isso, Não, mas sim. que possa ter uma responsabilidade, uma troca ali. Tudo bem, mas desde que a criança levante, tenha uma responsabilidade para poder ter o seu bem adquirido, né? Mas o que eu falaria é que o caminho não é legal, É. porque é um fruto que se coloca ali que a colheita vai ser bem difícil. Não, não tem como ter um resultado positivo. Eu estava conversando recentemente com uma amiga, a doutora Alice, da Associação Brasileira de Estudo de Álcool e Outras Drogas, e ela dedicou a vida dela à prevenção, a projetos em escolas com crianças e adolescentes. E ela estava dizendo que há uma década e meia atrás, a gente tinha, ela falava assim, eu fazia um trabalho para orientar os pais que os filhos não tivessem contato com álcool e droga na adolescência, para não ter aquilo que você falou, aquele boom, Sim. aquele alívio, né? E ela falou, Alexandre, isso hoje a gente está percebendo que está acontecendo com o celular aos 7 anos, 8 anos, a criança já tem um alívio, porque qualquer coisa ela pega uma telinha e vai ler, ou ela está chorando, a mãe dá o celular, o pai dá, e isso vai fazendo a pessoa perder essa humanidade de vivenciar e tendo esse prazer imediato no cérebro, né? Aquela coisa do prazer Uhum. de estar olhando, né? Então, isso, eu me lembrei você falando, isso vai bem ao encontro. Uma outra pergunta, Karina, você encontra uma mulher de 20 anos de idade, com filho, usando, e ela. O que você gostaria de falar para ela? Se você se visse hoje com 20 anos, o que você diria para você? Assim, para outras mulheres que estão nos ouvindo, o que você falaria? Que tem uma saída. Tem uma Que saída? tem uma saída, desde que eu acredite e tenha força. Porque assim, eu sempre culpei os sentimentos, as pessoas. Mas assim, o meu último dia de uso, ele não se compara com o meu pior dia limpa ou consciente ou com responsabilidade ou com alguma frustração que eu tenho no dia de hoje. Sabe, tem muitas conquistas que eu gostaria de ter tido com 1 ano, com 2 anos, ou muitos momentos de consciência que eu gostaria de ter tido com 3 dias limpo, com 3 dias sem ter usado, entendeu. Então o que eu falaria é que, assim, se você quiser ajuda, a gente está aqui para te ajudar. Tem muitos caminhos, tem vários meios para poder não ter essa compulsão de não querer se olhar, de não querer viver, porque é uma forma de se matar pausadamente, devagarzinho. Um autoextermínio, É um né? autoextermínio, entendeu? Então, quanto mais você usa, menos consciência você tem, menos. Teve um período da minha vida, esse período que eu perdi a guarda delas por abandono de capaz, eu passei praticamente 2 aniversários da minha filha, né, da mais velha. Então, foi o pico que eu mais usei, porque chegava nesse momento, eu não queria acreditar, entendeu? Então, assim, eu anestesiava para não conseguir sentir. Então eu falaria para essa pessoa: "Se você quiser ajuda, tem como você sair. Tem um caminho, né? Tem um caminho, Não, e fala a tem um verdade, caminho". Karine, é muito mais doloroso viver É usando, né, muito do que mais, entrar em é recuperação, muito mais. Nos primeiros dias, né? primeiros meses, até nos primeiros anos é difícil, porque eu quero enfiar Mas depois o prazer é depois o longo, né, prazer meu? é prolongado, né, É, como você mesmo fala, é, a longo é a prazo. longo É a longo prazo, essa né? frase é maravilhosa, é a É, longo prazo, é a né. longo prazo, é Então eu recuperação a falaria longo isso. prazo.
Karina, nós estamos caminhando para os últimos 5 minutos. Eu queria te fazer duas perguntas para finalizar. Família. O que que você diria para a família que hoje está enfrentando um problema com um filho, com uma filha? Vamos focar numa filha que tem a peculiaridade de ser mulher, de se relacionar, de desenvolver uma dependência maior. O que você diria? Para a família que está com alguma dificuldade Isso, com de a dependência. O que você de falaria para dependência. essa família? Assim, hoje, tendo a oportunidade de estar trabalhando num espaço, eu percebo que a família também precisa de muita ajuda, sabe. A família, muitas vezes, ela não tem um respaldo para poder receber a pessoa quando ela acabou de sair de um tratamento, sabe, ou quando ela está ali, com aquela pessoa ali na sua frente. Que eu percebo que hoje eu consigo perceber que elas não tinham, por exemplo, a minha família, ela não tinha um conhecimento de que é uma doença, de que precisa de um tratamento, sabe. Então elas acolheram eu, fizeram o que podiam naquele momento, só que elas não tinham conhecimento do que fazer, e muitas vezes precisa de uma internação, precisa de pegar, ir lá e falar: "Olha, vamos passar, vamos pedir uma ajuda". É somente pedindo ajuda, somente a família acolhendo ali, indo buscar uma forma, porque tem todo um contexto por trás disso, né. Às vezes o pai tem questões por trás disso, onde o pai também é alcoólatra, ou tem questões ali por trás que ninguém sabe, não sabe qual é o motivo, porque tem um primeiro ponto que tem a compulsão ali da droga, né, ou da bebida, entendeu. Então, buscar saber qual é o motivo disso. Sabe, peça ajuda, sem ajuda, sem informação, não tem como eu ter crescimento. Isso é até profissionalmente, hoje eu estou entrando nessa área, mas se eu não tiver conhecimento, ninguém vai me abrir espaço e falar: "Ó, vem cá, eu vou te colocar aqui". Eu que não vou atrás, não corro atrás. É a mesma coisa, a família é a mesma coisa. Hoje eu tenho uma situação dentro do meu lar, e por muito tempo eu não aceitava. Eu me culpava devido às sequelas que acabou acontecendo, né, dentro do meu lar, hoje em recuperação. E essa semana, inclusive ontem, eu cheguei, aí aconteceu de me falarem certas coisas, e eu automaticamente eu respirei. E aí eu falo para mim mesmo hoje: "Como que eu posso fazer? O que que eu faço hoje?", né. E eu falei: "Olha, o que eu posso fazer é orientar para o melhor caminho". Informação é uma arma muito poderosa, né, Karina? Se informar, conhecer, saber sobre o seu problema, o problema do seu filho, da sua filha, para não tomar uma decisão errada, né? E verdadeiramente chegar perto. Existem vários caminhos para a recuperação e a gente tem que adequar a necessidade das famílias, das pessoas. O que não pode é deixar, porque termina em tragédia. Você sabe disso, né? O Sim. final é em tragédia. Karina, eu queria te agradecer. Obrigado. Provavelmente eu vou chamar você, a Bia, a turma lá da Ênimos, muito querido o apoio que a gente sempre tem tido. A Jéssica já está com o espaço dela, eu logo, logo vou trazer ela aqui. Já combinamos, viu, uma data que ela possa vir, mas eu queria te agradecer profundamente, com gratidão por você ter se disponibilizado a participar e contar a sua história, com sangue, suor, lágrima, né, da tua experiência vivida, né. Hoje a gente pode olhar para trás e falar: "Pô, valeu a pena", né. Valeu. Espero que essa a ressignificação da sua vida ainda tenho plena convicção, porque essas histórias têm o poder de salvar a vida de muita gente. Obrigado, viu. E você que nos acompanhou no mais um episódio do podcast Fala Recuperação, eu agradeço a sua participação, peço para que você clique no botãozinho lá de inscrição e compartilhe nosso programa. Cada curtida vai para 7 pessoas, então é uma maneira de você ajudar a criar essa cultura de recuperação. A gente falar do uso de álcool e outras drogas, mas por um outro viés, o viés da superação, o viés da mudança de vida, da alegria e da felicidade de viver de uma forma saudável. Então, por isso eu te convido, vamos fazer uma história juntos, né? Vamos construir uma nova história, uma nova cultura de recuperação. Um abraço a todos e até o próximo episódio do podcast
Fala Recuperação. Abraço a todos.